então você vai lá, mas a sua fé já deixou de existir há algum tempo. Porque o que acontece é que você está aqui e exercita a sua fé aqui e ouve a palavra do Senhor, mas quando você sai daquela porta para fora, o que foi anunciado não existe no seu coração. Você não consegue lembrar da palavra que você recebeu. Quando você sai daquela porta para fora, você sequer se lembra os louvores que você entoou aqui, das orações que aqui foram feitas. Não se lembra mais. E agora você imagina que estes que estão aqui, muitos saem assim. Agora você imagina como está o mundo quando você chega ali na praça, quando você vai por essas festas que estão acontecendo durante esse mês, que dão o nome de festas juninas, julinas, e que tem outros nomes, e que envolvem as pessoas, com o objetivo de tão somente atraí-las para um momento onde elas podem contribuir financeiramente, e eles podem levantar um caixa para as suas comunidades. Mas as pessoas vão porque também não tem outra opção. Mas estão como nos tempos de Jesus. Se você olhar, estão vazias, desesperadas, ansiosas, preocupadas, sem nenhuma segurança, sem nenhuma fé. São como ovelhas sem pastores que estão sendo arrebatadas por aí. Mas nós não conseguimos ainda muitas vezes enxergar e olhar com os olhos de Cristo Jesus. E nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para servir. E Jesus sempre nos testa no nosso dia a dia para ver se nós reagimos aos seus estímulos de graça, de amor e de misericórdia pela vida das pessoas. Jesus está sempre esperando uma resposta minha, uma resposta sua a respeito das pessoas que estão aí fora. Porque aqui nós conversamos a respeito das pessoas que estão lá fora. Porque aqui nós falamos a respeito das pessoas que estão lá fora e necessitadas. Mas quando nós saímos e encontramos lá fora, parece que a compaixão vai embora, o amor vai embora, o sentimento de Cristo Jesus vai embora. E nós nem sequer vemos o sofrimento das pessoas, muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Nós não sabemos. Às vezes tem alguém chorando dentro de casa, do lado ali, mas você não tem esse olhar de compaixão, não tem esse olhar de amor. E é disso que Jesus está falando aqui, amados irmãos, nesse texto. Eu quero observar aqui as respostas que Jesus teve quando ele questionou aqui os seus discípulos a respeito dessa multidão. A primeira foi a resposta aqui do Felipe. Quando Jesus diz a Felipe, né? Onde compraremos pães para toda essa multidão? Felipe responde, lá no versículo 7. Senhor, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Não bastaria, Senhor, 200 dias de serviço para comprar pão para toda essa multidão? Nós não temos condições. Felipe foi simplesmente racionalista, né? Simplesmente, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, pegaria o seu celular lá, já fazia o cálculo, tudo, né? Ideal, não dá, não vai dar, Jesus, não tem como a gente fazer isso. É impossível que a gente consiga alimentar essas 200 pessoas, ainda que tivéssemos aqui o dinheiro de 200 dias de serviço, mas nós nem sequer estamos trabalhando, né? Nós não conseguimos comprar alimento para eles. E ainda tem uma coisa que certamente naquele tempo já acontecia, né? Crente come bastante, né? Crente come bastante. É ou não é? Né? Vocês sabem disso, né? Quando nós fazemos festa é sempre de forma abundante. Os irmãos gostam de se alimentar e se alimentar bem, né? As pessoas que fazem festas por aí, elas sempre falam, né? Pessoal, se é evangélico, a gente tem que fazer um pouco mais de comida, né? Porque eles comem um pouco mais, mas é que eles não bebem, né? Então
eles comem mais. Muitos hoje, amados irmãos, estão nessa mesma perspectiva de Filipe. Infelizmente, nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, né? Se vai fazer alguma coisa, a pessoa simplesmente faz a conta para saber se vai dar, para saber se vai poder ou não, para ela poder reagir. Não, Jesus recomendou que nós façamos as contas, né? Quando você for fazer alguma coisa, faça o cálculo, né? Inclusive para construir a sua casa, para não parar depois. Mas quando ele está olhando para as necessidades do ser humano, para as necessidades do próximo, Jesus não quer que você fique fazendo seus cálculos para saber somente das suas finanças. Jesus quer que você olhe com compaixão. Surgiu um desafio para nós: vamos ajudar o povo lá do sul. E aí eu disse: vamos. Aí algumas pessoas disseram para mim: ah, pastor, mas aqui tem tanta gente passando necessidade, nós vamos ajudar o povo lá do sul? Nós não temos condições nem de ajudar-os aqui. A gente vai ficar ajudando quem está lá longe. Mas infelizmente essa é a realidade que paira nos corações, nas mentes das pessoas, quando nós temos que olhar a necessidade do próximo. Jesus cutucou Felipe exatamente para saber o que estava no coração dele. E ele se entregou. Nesses dias Jesus cutuca a mim e a você para saber o que é que está no nosso coração. E nós fazemos a mesma coisa, nós nos entregamos. Começamos a fazer cálculos e dizer: Senhor, eu não posso. Ah, eu já contribuí. Ah, eu já ofertei. Ah, Senhor, eu já ajudei. Ah, Senhor, eu já fiz. Ah, Senhor, eu não tenho condições. O Senhor nos desafia no nosso dia a dia, e cada um tem uma desculpa que não pode porque fez os cálculos e as horas do dia dele não sobra para o Senhor. Não tem tempo para Deus. Eu sou mãe agora, não posso, né, ajudar em nada. O outro: eu sou pai é muito ocupado e tem muita coisa para fazer, e quando chega em casa já chega cansado, né? Eu estou num serviço novo agora. Meu serviço novo ocupa todo o tempo que eu tenho, não sobra tempo para o Senhor. Eu comprei um gado, agora estou tendo que ir lá todo domingo de manhã tirar o leite do gado, então não posso servir ao Senhor. Eu comprei um sítio, eu não vou poder porque agora eu tenho um sítio, tenho que cuidar do meu sítio. Também tem uma recomendação que já me fizeram, que eu preciso ter lazer. Eu preciso de lazer, eu preciso ter lazer para poder cuidar da minha família, alegrar a minha família, passear com a minha família, porque senão como é que a minha família vai ficar se eu não for passear? E se eu não levá-los para passear? O Senhor está sempre nos cutucando, como cutucou com Felipe. E nós estamos muitas vezes como Felipe, dando as mesmas desculpas para não servir, para não nos comprometer. O fato é que muitas vezes nós não queremos, temos preguiça de fazer, e a preguiça é pecado. E por não querer fazer, nós arrumamos uma desculpa. Felipe disse: Senhor, mas se tivesse dinheiro de 200 dias de serviço, não ia dar para comprar esse alimento. Não ia dar para comprar essa comida para todo esse povo aqui. Mas o fato, amados irmãos, é que nós fomos chamados para servir. Para colocar-nos à disposição. Porque se o teu salário serve só para você, você não é um cristão. Se o teu carro serve para transportar somente você, tem alguma coisa errada.
Se no seu trabalho serve tão somente para você, tem alguma coisa errada. Se a tua família é só sua, tem alguma coisa errada. Se a tua casa é só a tua casa, tem alguma coisa errada. Porque você foi chamado para servir e o Senhor entregou nas tuas mãos estas coisas para você servir no reino, para você colocar à disposição do reino de Deus, para que o Senhor seja exaltado e glorificado com a sua vida e com aquilo que você tem. Não é para você desfrutar e gozar dele, mas sim para que você possa não fazer como Felipe, ter sempre uma desculpa de não poder, de não dar, ser racional. Você precisa ser mais espiritual do que racional. Você precisa medir mais aquilo que você dá para o Senhor do que propriamente aquilo que você tem para você. Segunda resposta, amados irmãos, é a resposta do André. Chamando um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é isso para tanta gente? Ele era mais sociável, vamos dizer assim, né? Era um cara assim mais dinâmico, já tentava resolver as coisas, e ele saiu, falou: bom, eu vou resolver esse problema agora, eu vou sair por aí, vou catar o lanche de todo mundo, vou juntar o lanche de todo mundo aqui, e nós vamos alimentar todo esse povo agora, vai estar tudo certo. Aí ele sai e encontra um rapaz só, né? Que eu não sei porquê. Era algum precavido, algum que era filho de alguma mãe assim, bem, né? Daquelas mães assim: ó, filho, vai, leva a blusa, vai fazer frio. Tá calor, mãe, mas vai fazer frio, leva a blusa, filho, né? Olha, que você está levando lanche, leva alguma coisa para você comer, viu? Você não pode passar fome, viu? Ó, lá, cuidado, hein? Ó, leva a garrafinha de água para você tomar aguinha também. Não pode ficar sem água, né? Dessas mães assim que, né? Os filhos acham que elas são chatas, né? Mas na verdade é que elas são zelosas, elas são cuidadosas, né? E ela preparou um lanchinho, mandou ele lá com o lanchinho, e lá estava ele com o lanchinho dele, e depois, né, André foi perguntando, e lá estava ele com o lanchinho, e André falou: você tem um lanchinho? Que bom que você tem um lanchinho. Mas Jesus, ó, eu encontrei esse menino aqui, mas ó, com esse lanchinho, o que a gente fazia com esse lanchinho aqui? Ah, que incredulidade a de André, né? Que incredulidade a de André. 5 pães e 2 peixes, para que vai servir isso, né? Não vai dar para nada isso aqui. Nós também muitas vezes temos agido como o André. Nós só temos isso. Uma vez eu fui com a igreja de Bofete, que eu era pastor, visitar a segunda igreja de Botucatu. Nós fomos com um micro-ônibus e uma Kombi, né? Toda a igreja, foi no encontro de igreja do presbitério. Aí nós saímos de Bofete, uma cidadezinha minúscula, né? E fomos até a segunda igreja de Botucatu. Botucatu é uma cidade enorme. Aí quando nós chegamos na cidade, entramos na igreja, e foi numa manhã que nós fomos, porque íamos fazer a escola dominical lá, e depois teríamos um tempo de comunhão. Aí a pessoa que chegou lá na frente da igreja para nos receber, fazendo a abertura da escola dominical, falou assim: ah, irmãos, vocês nos perdoem, porque nós somos uma igrejinha pequenininha, né, que tem suas dificuldades, que tem os seus problemas, que tem as suas lutas. Eu falei: gente, eu acho que nós estamos no lugar errado. Aqui não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela nunca foi pequenininha. A igreja de Cristo, ela nunca foi fraquinha. A igreja de Cristo sempre foi forte. E sempre é forte. Porque ela serve ao Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. André, pela sua incredulidade, não acredita que pode acontecer milagres. Isso acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia também conosco. Quanto você tem? Ah, eu tenho só isso aqui. Dê glórias a Deus, porque aquilo que o Senhor deu, é isso que Ele vai usar para multiplicar.
na sua vida, na sua família, na igreja, na sua fé, nos seus amigos, no seu trabalho. Uma vez estava arrumando trabalho para uma pessoa, e ele falou assim: mas eu não quero desse jeito, não. Eu quero lá na chefia já. Mas tem que começar, filho. Mas teve um outro que falou: pastor, eu só preciso entrar nessa empresa. Se eu entrar nessa empresa, o senhor vai ver como é que eu chego lá. Na cabeça. Tem aqueles que não acreditam naquilo que o Senhor já lhes deu. Quando o Senhor, amados irmãos, mandou Moisés ir lá conversar com o faraó, ele não deu nenhuma arma diferente para Moisés que Moisés precisasse para conversar com o faraó e para tirar o povo de lá. Ele tinha um cajado, foi com aquele cajado que ele foi. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, os gigantes filisteus, ele não pôde usar as armas de Saul, de nenhum soldado. Ele teve que ir com a sua funda, com a arma que o Senhor lhe tinha dado. Porque a vitória não era dele, a vitória é do Senhor. Quando nós lutamos, amados irmãos, pelo Senhor e para o Senhor, nós lutamos com as armas que Ele nos deu. E é isso que Ele te deu, e é dessa forma que Ele vai te usar, é dessa forma que Ele vai fazer multiplicar as coisas na sua vida. Mas você precisa de crer. Você precisa de confiar. Precisa jogar a incredulidade fora. É claro que às vezes a gente faz alguma coisa desse tipo, né? Mas aí o Senhor prova que é com Ele mesmo, né? Eu me lembro quando Ele me chamou para o ministério. Eu falei: Senhor, eu só posso ir em uma condição. O Senhor conhece minha família? É família pobre. Eu até um tempo atrás era boia fria com meu pai. Pegava o caminhão de turma às 5 horas da manhã. Agora eu estou no supermercado, estou trabalhando no supermercado agora, mas está difícil manter a minha casa. E eu ajudava meus pais. Não vai dar. Se o Senhor quiser que eu vá, então o Senhor vai abrir uma porta para que eu possa ir trabalhar e ajudar a minha família aqui. Aí foi um rapaz do banco: ô Gilmar, você não quer fazer um teste lá no banco? Pô, não quero. Sei o que é isso não, mas vamos lá, né? Aí eu fui, fiz o teste, cheguei na escola, disseram para mim: ó, Gilmar, você viu que chamaram uma pessoa para trabalhar no banco já? Não foi você, não? Eu falei assim: não. Falei: senhor, não é agora que eu vou para o seminário. Então, o senhor é que sabe. O senhor é o dono de tudo, todas as coisas, o senhor é que sabe. Aí a pessoa desistiu e mandaram me chamar. Eu disse: agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir, porque eu conversei com ele como seria a coisa, agora eu vou ter que ir. E aí eu fui. Amados, nós precisamos deixar a incredulidade de lado e crer nos propósitos de Deus para a nossa vida, e crer nos milagres de Deus para a nossa vida. Ele vai fazer um milagre naquilo que você tem. Creia. Abra lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Eu quero ler com você esse versículo e quero que ele fique aí guardado no seu coração. Nós já ouvimos esse versículo hoje aqui, mas não foi dado o endereço dele, né? 6:33. Alguém leia para mim, por favor? O que é que você tem? O que é que você tem? 5 pães e 2 peixes? O que é que você tem? O seu salário? O que é que você tem? O sonho do seu emprego? O que é que você tem? Creia. Deus pode multiplicar, como Ele fez ali na frente de André e de Felipe. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar repetindo então?
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glórias a Deus. É pela fé, tem que ser pela fé, irmãos. Nós somos chamados para viver pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que o justo virá pela sua fé. Creia então. As possibilidades se abrem através da sua fé. Rapidamente, eu quero só lembrar aqui que no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, verso 36, teve alguns discípulos que chegaram até Jesus, né? No relato de Marcos, diz que teve alguns discípulos que chegaram até Jesus e disseram para Jesus: ó, Jesus, despede todo esse povo aí para que eles vão embora e eles possam encontrar alimento. Com falta de sensibilidade, né? Falta de sensibilidade, pediu para despedir aquele povo. Jesus manda todos eles embora. Muitas vezes nós fazemos isso até mesmo com um cristão na igreja, né? Chega alguém novo na igreja e nós temos algumas restrições em relação à pessoa. Às vezes nós ficamos com um pé atrás em relação às pessoas. Às vezes temos dificuldade para crescer como igreja, porque nós temos dificuldade para ceder o nosso espaço para a pessoa. Às vezes nós queremos, ó Senhor, despede, Senhor. Não deixa que não, Senhor. Manda para outro lugar, Senhor. Às vezes ali no nosso dia a dia o Senhor bota aquela pessoa para bater na porta da nossa casa. Nós vamos embora, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Você não serve para nada, vai trabalhar. Já conheço você, já sei do que você é capaz. Não exerce nenhuma misericórdia, quer mandar embora, quer despedir. Não entende o propósito de Deus, que é de trazer, que é de reunir, que é de alimentar, que é de fortalecer e que é de crescer. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma família que estava para mudar de um lugar para o outro e ela estava em uma igreja. E um dia, sem que percebessem, disseram para eles: ei, mas essa família não foi embora daqui ainda? Ao invés de receber, ao invés de acolher, ao invés de abraçar, despede, Jesus. Manda embora, Jesus. Nós não queremos trabalho deles, não. Nós não queremos que eles dê trabalho para nós, não. E gente dá trabalho. Se a igreja quiser crescer, ela tem que estar preparada para trabalhar mais, para abrir mais o coração, para orar mais, para pregar mais, para servir mais. E os discípulos não estavam querendo saber de toda aquela multidão. Não sente a dor do outro. Não tem um sentimento de Cristo Jesus pela vida das pessoas. E o mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Não seja insensível. Receba, abrace. Faça a obra que o Senhor chamou você para fazer. Não reclame daqueles que estão batendo na tua porta, daqueles que estão indo atrás de você, porque não são eles que estão indo. É o Senhor que está fazendo um teste com você, para saber como é que você vai reagir, para saber qual vai ser a sua atitude em relação a essas pessoas. E para concluir, amados irmãos, nós temos que ir pelo caminho que Jesus nos ensinou. Aí então, ele chama todas aquelas pessoas, fala para os discípulos: olha, coloquem eles assentados, acomodem todos eles, né? Acomodem todos eles, coloquem eles sentados, né? Na relva aí, tem espaço grande aqui, né?
Cadê os pãezinhos? Traz os pãezinhos aí. Ninguém vai embora hoje sem comer. Ninguém vai embora hoje sem ser alimentado. E aí o que ele faz? Ele pega aqueles pães, coloca na direção dos céus e agradece a Deus por aqueles pães e por aqueles peixes. E aí então entrega para os discípulos, e eles vão saindo e vão distribuindo. E à medida que eles vão saindo e vão distribuindo, vai multiplicando diante dos olhos deles. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar o que é isso, não? Os discípulos estão andando, está acabando, vai acabar. E não acaba nunca. E eles vão distribuindo pela fé na palavra de Cristo Jesus, e eles distribuem, e ainda sobram 12 cestos cheios de pães. É o exercício da fé. Ele mandou distribuir, todos vão receber, todos vão sair daqui alimentados, ninguém vai ficar esquecido. Eles devem ter dado um cesto de pão para o menino, né? Que você leva um cesto de pão, porque você deu 5 aqui, ó, alimentou toda semana, você leva todo isso aqui, leva um cesto aí, né? Porque eles recolheram o que sobraram, né? Amados irmãos, vamos abrir os nossos olhos, vamos também abrir os nossos sentimentos, vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus nesse desafio de olhar para as pessoas como alguém que necessita da graça, do amor de Deus, do cuidado de Deus. E você que foi chamado para ser, você tem isso, Ele já deu na sua mão, está na sua mão. Você só precisa ir lá e orar. Você só precisa ir lá e compartilhar. Ah, mas se eu for ajudar todo mundo que vem, pode ter certeza que Deus vai ajudar. Pode ter certeza. Deus faz a obra dele. Creia. Faça com fé. Lembra do bom samaritano? Falamos já esses dias aqui. O que ele fez? Pegou, se envolveu, né? Levou na hospedaria. Agora os religiosos passaram, não tem tempo agora, não posso me envolver, não posso me contaminar, porque senão não posso servir ao Senhor. Mas o samaritano foi lá e fez aquilo que tinha que ser feito. O que Jesus fez por mim, fez por você. Né? Pecadores, Ele assumiu-nos e levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Vamos abrir a nossa casa. Abra a sua casa. Né? Volte a ser aquela pessoa que traz a família para sua casa. Volte a ser aquela pessoa que traz os amigos para sua casa. Volte a ser aquela casa que recebe pessoas e que demonstra o amor de Cristo Jesus pelas pessoas, e que se torna uma casa de cura, uma casa de saúde, uma casa de libertação, uma casa abençoada. Nós perdemos isso, amados irmãos. Vamos arrumar tempo para servir ao Senhor. Vamos dizer, ó, tem uma reunião de oração, eu estou junto. Ó, tem uma vigília, eu estou junto. Tem outro trabalho, eu estou junto. Ao invés de ficarmos dando desculpa, por que nós não vamos, porque nós não temos tempo. Quando você participa de uma vigília, eu quero dizer o seguinte, você está participando de intercessão pelas pessoas. Apesar que essa vive um pouco mais, o quê? A espiritualidade pessoal. Foi mais espiritualidade pessoal. O que é isso? Cada um de nós. Um trato em cada um de nós, né? Nós oramos aqui pedindo que o Espírito Santo de Deus dispensasse seu cuidado sobre nós, né? Cada um, naquilo que ele tinha necessidade. Mas nós oramos pelas pessoas, pela igreja, pelo mundo. E eu quero dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas se você foi alguém que foi chamado por Jesus, você é a resposta para o mundo. Você é a resposta para o mundo. Você é a resposta para aquele que está passando necessidade. Você é a resposta para aquele que está doente. Você é a resposta para aquele que está desesperado. Você é a resposta para aquele que está angustiado. Você é a resposta para aquele que está entrando em depressão. Você é a resposta para aquele que está enfermo. Porque você é que foi chamado para levar essa palavra de cura, de salvação e libertação para as pessoas.
E o Senhor tem sempre dado um toque em você. Tem sempre perguntado para você, como Ele perguntou ali para Felipe. Como Ele perguntou ali e permitiu que os seus discípulos estivessem respondendo. Ele tem sempre dado um cutucão. E daí, como é que você vai reagir? E eu pergunto para você, como é que você tem reagido? Somos a resposta para o mundo. Aqueles que chegam até nós, amados irmãos, eles precisam saber que eles vieram no lugar certo, que é comigo mesmo, que é com você mesmo, porque nós temos essa responsabilidade. E se precisar, nós vamos doar o nosso tempo, e vamos dobrar os joelhos aqui, e vamos orar como temos feito na torre 24 horas por dia. E se precisar, nós vamos ter gente para dobrar os joelhos e fazer vigília todos os dias aqui. Porque nós fomos chamados para isso, para crer que nós somos a resposta para o mundo, que nós somos a providência de Deus. Porque nós somos aqueles que foram chamados para servir como Jesus Cristo serviu e entregar a nossa vida por amor a eles. Feche teus olhos. Eu não sei se você tem sido tocado, se o Senhor tem falado ao seu coração. Eu gostaria de que você tivesse esse tempo para você meditar um pouquinho. Você tem se sentido desafiado pelo Senhor em fazer a obra através da sua própria vida? Você tem sido chamado para ajudar? Você tem sido desafiado para olhar para a multidão e se compadecer dela? Você tem se sentido chamado para trabalhar na obra do Senhor no reino de Deus? Se você tem sido chamado, não faça como Felipe, não faça como André, nem faça como os discípulos, de despedir as pessoas. Mas faça como o samaritano, abrace, carregue no colo, pague as contas dele, ajude. Você foi chamado para ser sinal do reino de Deus sobre a face da terra. Você foi chamado para ser a presença de Cristo na vida das pessoas aqui na terra. Você foi chamado para ser templo do Espírito Santo de Deus. E templo do Espírito Santo de Deus serve tão somente a Deus, não serve a si mesmo. Não serve aos seus próprios desejos. Não serve à sua própria carne. Mas serve a Cristo Jesus. Você foi chamado para olhar para as pessoas, sentir a necessidade das pessoas e cuidar das pessoas. Faça a diferença. Olhe para Jesus. Ele vai multiplicar o que precisar ser multiplicado. Ele vai atender a todos. Porque o seu amor dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Se disponha a servir ao Senhor. Não fique fazendo seus cálculos achando que não vai dar. Nem haja com incredulidade. Nem seja insensível de dispensar sem nenhum cuidado. Olhe para Jesus. Ele reuniu a multidão e alimentou todos eles. E todos se alimentaram de igual modo. Todos ficaram fartos. E ainda sobejou 12 cestos. O Senhor vai abençoar a sua vida se você estiver trabalhando para o reino. O Senhor vai abençoar. O seu dízimo, Ele vai aumentar. A sua oferta, Ele vai aumentar. A sua dispensa vai ser suprida. As suas necessidades serão supridas. Porque você não está vivendo pela visão do homem, mas pela visão da fé.
E o Deus Todo-Poderoso, o Criador e Sustentador de todas as coisas, é que cuida da sua vida. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Deus cuida das suas coisas. Mas enquanto você cuida das suas coisas, Deus não pode cuidar de você. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas coisas. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo toque que o Senhor nos dá, e que nós possamos servir, Senhor, pela fé, e buscar tão somente ao Senhor em primeiro lugar, e para que todas as coisas sejam acrescentadas. Oramos a Deus pedindo a direção, a orientação do Santo Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.